Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre você, sobre sua família, que Deus te abençoe. Aqui quem fala é Jaqueline Brito e eu gostaria de compartilhar com você uma palavra abençoada, uma palavra de vida. E o tema é: segue, Jesus Cristo está no seu barco. Está escrito em Marcos, capítulo 4, versículo 35 a 39, que diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Jesus Cristo estava em pleno ministério, ensinando, libertando, curando e ressuscitando mortos, e seguiu em um barco com os discípulos, atravessando o mar da Galileia em direção à província dos Gadarenos, onde ali ele continuaria a missão de ressuscitar, libertar e acalmar a tormenta da alma de um homem. E no mar se levantou uma grande tempestade e o barco era coberto pelas ondas. Essa tempestade assustou os discípulos, que eram experientes pescadores. E Jesus estava dormindo, e os discípulos despertaram a Jesus, e ele se levantou e repreendeu a tempestade. Siga no seu chamado de anunciar as boas novas de salvação. Lembre do que Deus fez em você. Em Mateus capítulo 8, versículo 23 diz assim: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Todos nós temos um chamado, todos nós fomos feitos para uma missão, todos nós que recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador e obedecemos aos mandamentos, somos chamados a cooperar no crescimento do reino de Deus e fazer a diferença em nossa geração. Em Efésios capítulo 1, versículo 18 diz assim: Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Deus quer resgatar o ser humano das mãos do inimigo e reconciliá-lo consigo. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, diz assim: E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Deus quer nos usar para alcançarmos outras pessoas. Deus nos salva e nos envia para cumprir o grande propósito de viver para a glória dele. Viva para Deus! Deus está atuando e agindo no mundo e nos chama para fazer a diferença e fazer a vontade dele e sermos instrumentos nas mãos dele e carregar a glória de Deus para que mortos espirituais ressuscitem e vidas sejam salvas e oprimidos sejam libertos no nome de Jesus Cristo. Os discípulos estavam fazendo a vontade de Deus e caminhando nos propósitos de anunciar as boas novas e seguindo na grande missão de salvação, de cura e de libertação
no nome de Jesus Cristo. Obedecer ao chamado de Deus e buscar comunhão com Deus só nos traz benefícios, pois somos transformados, restaurados, curados e recebemos vida e vida eterna na nossa vida e também na nossa casa. Faça a vontade de Deus, caminhe, siga nos propósitos que Deus tem posto em seu coração para fazer. O Senhor quer se revelar a cada um de nós que desejamos mais da glória de Deus. Que o desejo de cumprir a vontade de Deus queime em cada coração, pois ter comunhão com Jesus Cristo e cumprir o chamado de Deus nos dá o verdadeiro sentido de viver. Em Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12 diz assim: Ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. É na presença de Deus, buscando comunhão com Jesus Cristo, através do estudo da palavra de Deus, é em oração, é em adoração, é no servir que os dons e talentos de cada um de nós crescerá, se desenvolverá para a glória de Deus. Seguir Jesus Cristo, o Salvador, é uma decisão que nos levará ao caminho da vida e vida eterna. O plano de Deus para a humanidade é a salvação através de Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e ressuscitou para nos reconciliar a Deus e nos dar a salvação. Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos venham a arrepender-se. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9 e 10 diz assim: O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. O dia do Senhor virá como ladrão da noite, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão e a terra e as obras que nela há se queimarão. Somente através de Jesus Cristo podemos ser salvos e receber do Senhor um novo começo e uma nova oportunidade de viver uma vida santa, pura e irrepreensível e com propósito para a glória do nome dele. Em Efésios capítulo 5, versículo 27 diz assim: Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Jesus Cristo está no seu barco. Confie no poder de Deus, ele vai acalmar a tempestade da sua vida. Na caminhada com Jesus Cristo, em direção aos propósitos de Deus para a nossa vida, enfrentaremos lutas, provações e grandes tempestades, mas com a presença de Jesus no barco, não há o que temer. Não importa qual seja a intensidade da tempestade, Jesus está conosco, nos guiando, confortando, consolando, protegendo e lutando ao nosso favor. Em Salmo 23, versículo 4 diz assim: Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. As tempestades que passamos fortalecem os nossos músculos espirituais, aperfeiçoam a nossa fé e nos traz crescimento dos dons espirituais,
avançamos para um novo nível de amor a Deus, de amor ao próximo e seguimos em direção a uma vida com propósito, pois é em meio a tempos difíceis que mais buscamos a Deus em oração, no estudo da palavra de Deus, a Bíblia, em adoração, no servir e nos encontramos com a glória de Deus, onde somos transformados, restaurados, avivados e cheios do Espírito Santo para anunciar as boas novas de salvação. Ter músculos espirituais é enfrentar grandes desafios, perseguições, tempestades e pela fé em Jesus Cristo vencer todos os obstáculos. Em Mateus capítulo 5, versículo 10 a 12 diz assim: Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas. O Mar da Galileia é um grande lago de água doce, com 20 quilômetros de comprimento e 12 quilômetros de largura. O mar é cercado por montanhas e paredões de rocha, e as características geográficas e as condições ambientais favoreciam a ocorrência de repentinas tempestades. Foi uma dessas tempestades que os discípulos ficaram atemorizados pela pequena fé que tinham. Em Mateus 8, versículo 26 diz assim: E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Gere o ambiente do céu na terra, não temas. Suba à presença de Deus e clame. Marcos, capítulo 4, versículo 38 diz assim: Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Deus ouve e vai responder o nosso clamor. Deus nunca nos permite passar por desafios que não possamos superar e vencer. Que em meio aos desafios, a chama do clamor esteja acesa em nosso coração. Em Jeremias capítulo 33, versículo 3 diz assim: Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Quando clamamos, quando amamos a Deus de todo o coração, quando vivemos uma vida de santidade, quando fazemos a diferença e ajudamos o nosso próximo, o Senhor enche o nosso coração de paz e alegrias, mesmo diante das provações dessa vida. Em meio às tempestades, que a nossa atitude seja intensificar o clamor diante do Deus Todo-Poderoso, que pode acalmar a tempestade e que pode mudar a nossa história e a história de muitas vidas. Em Salmo 50, versículo 15 diz assim: Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Deus quer nos levar a clamar intensamente pela nossa causa, pela causa do nosso próximo. Deus quer nos levar a clamar pela salvação de vidas na terra e pelo avivamento. Muitos têm passado tempestades por más escolhas e quebra de princípios da palavra de Deus, a Bíblia. Mas há aqueles que são permissão de Deus para o nosso crescimento e aperfeiçoamento. Em Efésios 4, versículo 12 diz assim: Querendo o aperfeiçoamento dos santos
para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. O arrependimento sincero e a comunhão com Jesus Cristo geram o avivamento. Só Jesus Cristo, o Salvador, pode livrar o ser humano da fúria do mar. Só Jesus Cristo pode acalmar a tormenta da alma do ser humano. O arrependimento sincero nos traz comunhão com Jesus, nos traz paz, força, alegria e vida com propósito, mesmo em meio a tempos difíceis. Sem Jesus e sem arrependimento sincero, o barco naufragará. Abandone o mundo, o pecado, a idolatria, e Jesus Cristo vai sustentar o seu barco, a sua vida, a sua família em meio a tempos difíceis. Em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz assim: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Suba à presença de Deus em estudo da palavra de Deus, a Bíblia. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, diz assim: Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Suba à presença de Deus adorando. Em Jó capítulo 1, versículo 20 diz assim: Então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e lançou-se em terra e adorou. Suba à presença de Deus amando o seu próximo. Em Lucas capítulo 10, versículo 39 diz assim: E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Que o seu amor e cuidado com o seu próximo cesse a tormenta na vida de alguém. Suba à presença de Deus, tenha fé. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 9 e 10 diz assim: Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. Feche as portas para o mundo, para o pecado, para a idolatria e para o inferno, buscando a Deus e obedecendo os mandamentos da palavra de Deus, a Bíblia, e abra as portas para a salvação, que é Jesus Cristo. Em meio a tempos difíceis que passamos nessa vida, precisamos ter uma fé firme e continuar crendo no agir de Deus em nossa vida, em nossa família e em nossa geração. Precisamos continuar anunciando o Evangelho, continuar seguindo em direção às promessas de Deus para a nossa vida e para a nossa geração. As promessas de Deus para a nossa vida e para a nossa geração não podem ser abatidas ou derrubadas por ventos e tempestades que passamos nessa vida, pois Jesus Cristo está no nosso barco, nos sustentando, renovando, fortalecendo e protegendo para continuarmos a caminhada até o fim. Em Salmo 125, versículo 1 e 2 diz assim: Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre.
Jesus Cristo, o Salvador, está no controle do nosso barco. Os discípulos estavam em viagem, atravessando o mar, sob o comando de Jesus Cristo, o Salvador, e estavam com medo de perecer na tempestade. Nós vamos atravessar a tempestade e chegar até a outra margem. Não temas. Jesus está no controle. Jesus comanda ventos e tempestades. Diante de problemas, diante de dificuldades e provações que passamos, não seremos vencidos. Em Isaías 43, versículo 13, diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Siga nos propósitos de Deus para a sua vida. A tempestade vai cessar em nome de Jesus Cristo. Em Lucas capítulo 21, versículo 19, diz assim: mas não perecerá o único cabelo da vossa cabeça. Confie em Deus, encha-se do Espírito Santo, pois é cheio do Espírito Santo que subsistiremos em meio a tempos difíceis. Em Efésios 5, versículo 18 e 19, diz assim: não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. O mundo é o grande mar. Só Jesus Cristo, o Salvador, pode livrar o ser humano da fúria do mar e das tempestades da vida. Só Jesus Cristo pode acalmar a tormenta da alma do ser humano. Tenha fé em Jesus e siga em frente. Em Marcos capítulo 39 diz assim: e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Tempestade vai passar em nome de Jesus Cristo, o Salvador. E o tempo de grande bonança, de grandes alegrias, de grandes sonhos realizados virá. Confie em Deus. A boa mão de Deus está conosco em todo o tempo e não há o que temer. Que possamos confiar no cuidado de Deus, buscar comunhão com Jesus Cristo e caminhar nos propósitos de Deus até o fim. E certamente haverá abundância da presença de Deus, abundância de paz, abundância de alegrias e de felicidade. Vamos orar? Senhor Jesus, ajuda-nos, Senhor, a continuarmos, a seguirmos, ó Deus, na missão de anunciar o Teu Evangelho. Que a nossa vida, Senhor, seja um louvor a Ti e que vidas sejam salvas no nome de Jesus Cristo, que vidas sejam resgatadas, ó Deus, da mão do inimigo e reconciliadas à comunhão contigo, Senhor. Usa-nos, ó Deus, como instrumentos em Tuas mãos, Senhor, para cumprir o grande chamado, a grande missão de anunciar a salvação que é Jesus Cristo, através da pregação do Evangelho, ó Deus. Enche, Senhor, o nosso coração da Tua presença. Enche, Senhor, o nosso coração da Tua palavra. Enche, Senhor, o nosso coração do Teu amor, da Tua compaixão, da Tua paz, Senhor, porque Tu estás conosco, Senhor, no nosso barco, nos sustentando, nos ajudando a continuarmos caminhando até o fim. Senhor, acalma em nome de Jesus a tempestade, ó Pai. Pai, tira, ó Deus, todo mal, tira tudo que não provém de Ti, ó Pai. Traga esperança, Senhor, a cada coração, pois a nossa esperança está em Ti, Senhor, no Deus que não falha, no Deus que cumpre, ó Deus, tudo que nos prometeu, Senhor.
traga fé a cada coração, que é a certeza do amor de Deus, Senhor, pela nossa vida, que é a certeza do cuidado de Deus com cada filho e filha, Senhor, que é a certeza da vitória, ó Deus, pois em Ti, Senhor, somos mais que vencedores. Senhor, nos ajuda a seguir, Senhor, nos propósitos do Senhor para a nossa vida, que queime o fogo do Espírito Santo de Deus em cada coração, ó Pai, com o desejo de cumprir a Tua vontade. Nos ajuda, Senhor, a crescer na fé, crescer no amor, crescer no conhecimento da Tua palavra, ó Deus, que toda a terra, Deus, se encha do conhecimento da Tua palavra, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, ressuscita mortos espirituais, liberta, Senhor, das algemas do pecado, liberta, Senhor, da idolatria, liberta, Senhor, da falta de amor, ó Deus. Que o Espírito Santo de Deus traga vida, traga alegria, traga cura, traga força, Senhor, aos Teus filhos e filhas. Que os filhos e filhas que estão longe do caminho da salvação, ó Deus, tomem a decisão de caminhar no caminho da vida e da vida eterna, que é Jesus Cristo, Senhor. Pai, que haja arrependimento sincero, que haja mudança de vida, Senhor, pois o Senhor não quer que ninguém se perca, mas que haja um novo começo em Ti, uma nova vida em Ti, Senhor. Que a glória da segunda casa seja maior do que a da primeira, pela presença de Deus agindo, trabalhando em cada coração, Senhor, trazendo transformação, trazendo restauração e avivando os corações, Senhor. Em nome de Jesus, que todos os obstáculos, em nome de Jesus, ó Pai, nós venceremos. Que sejam repreendidos, que saiam da nossa frente, no nome de Jesus, todos os obstáculos, pois nós avançaremos, continuaremos, Senhor, anunciando a Tua palavra, Senhor. Senhor Jesus, levanta o abatido, dá força ao cansado, renova a fé e a esperança em cada coração, ó Deus, pois contigo no nosso barco não temos o que temer, ó Deus. Aviva-nos, Senhor, pois Tu és a fonte de vida, Tu és a fonte de amor, Senhor. Acende a chama da oração em cada coração, acende a chama do amor pela Tua palavra em cada coração, acende a chama da adoração em cada coração, Senhor. Transforma a história da nossa vida, ó Deus, que estejamos, Senhor, posicionados, com o coração posicionado a viver o Teu chamado, ó Deus, a viver a Tua vontade, ó Deus. Age em nós, age por nós, Senhor, e age através de cada um de nós. Faz de novo, Senhor. Enche-nos com o Teu Espírito Santo, que haja transformação de vidas, Senhor. Que seja, Senhor, que a nossa geração seja a geração que ame a Deus, que ame a palavra de Deus, que ame o seu próximo, Senhor. Que a nossa geração seja a geração que vá avante, Senhor. Pai, que seja sobre nós o Teu Espírito, Pai, para anunciar, para ir, Pai, para amar, Senhor, para sermos instrumento em Tuas mãos. Que a nossa geração seja a geração de adoradores, seja a geração de sacerdotes santos, Senhor, para oferecer a Ti, Senhor, o perfeito louvor. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe.